Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, trazendo mais um vídeo de número 7 sobre a idolatria e cultos de demônios. Este programa traz para você, dialogando com a Bíblia, dialogando com a Sagrada Escritura, e o tema principal é idolatria e cultos de demônios. E o tópico, consultar a outro Deus. Idolatria e cultos de demônios é baseado em 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 14 ao 21. E consultar a outros deuses, é baseado em 2 Reis, capítulo 1, versículo 1, do 1 ao 16. Amém? A Bíblia Sagrada é um livro que dá vida a quem busca vida. Mas a Sagrada Escritura, ele dá a morte a quem busca os mortos. O programa Dialogando com a Bíblia é um programa de grande relevância, de grande importância. Por quê? Porque apresentamos e consultamos a Sagrada Escritura e que somos dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor, dando testemunho da veracidade da obra de Deus, não obra de ministério, não obra de homens, não obra congregacional, não dogmas particular, doutrinas particular. Significa que esta obra é a obra do Deus vivo, o Deus Criador, o que criou todas as coisas. Criou o universo, que é o céu, a terra, as águas e todos os mares, e rios, animais, vegetais e tudo que tem alma vivente. Amém, amados? Por isso que este programa vai revelar o profundo, o escondido, o oculto, o obscuro, coisas que não são ditas, coisas que não podem dizer. Não falo aqui, não vamos falar de nome de religiões, de nome de homens, de nome de mulheres, ou coisas semelhantes. Para isso, este programa traz a veracidade das palavras de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Amém? É um grande prazer receber. A tua presença é de suma importância. Eu quero que vocês abram o seu coração, não abra a sua razão, mas abra os seus ouvidos para que o Espírito Santo do Senhor te conceda entendimento através da minha pessoa, o qual o Senhor vai nos dar entendimento para mim e para você e para todos aqueles que procuram o Senhor em espírito e em verdade. Não interpretação de homens, mas entendimento. Amém, amados? Para isso, eu te peço que você pegue o seu livro sagrado, as Sagradas Escrituras. Amém? E abra o seu livro em 1 Coríntios, capítulo 10, que eu sempre faço uma leitura inicial do livro, o livro que dá a conotação da base do tema: idolatria e culto de demônios. Bem, vamos lá. A partir do versículo 14, ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo: portanto, meus amados, foge da idolatria. Falo como a entendidos. Ele está dizendo aqui que ele está falando para os entendidos que entendiam as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Julgai vós mesmo o que digo. Ele está dizendo que ele pode julgar a palavra do Senhor. Como você agora, você pode julgar o entendimento do apóstolo Paulo, que é autoridade, e revelado pelo Senhor, como eu estou procurando dentro de um comentário, dar entendimento do que Paulo está falando através do Espírito Santo, o qual eu digo mesmo que não é
doutrina pessoal, nem dogma, mas procurando, dentro do comentário, dar entendimento conciso e pertinente às palavras do Senhor. Amém? Ele diz aqui: julgai a vós mesmo, que digo, não é o cálice de bênção que abençoamos? A comunhão do sangue de Cristo? E não é o pão que partimos a comunhão do corpo de Cristo? Ele faz aqui. Ele faz aqui 3 perguntas. Nós estamos dialogando um papo reto, amistoso e pertinente. A Escritura. Vamos lá. Olha, não é o cálice que abençoamos? O que eu estou entregando aqui é a bênção de Deus. Quem está abençoando? Por que ele está dizendo que abençoamos? Porque ele era a autoridade e como outros também era usado por Deus como autoridade. Ele está dizendo, não é o cálice de bênção que abençoamos? Significa que cada palavra verdadeira de Cristo, do Senhor, a pessoa, o próximo, está sendo abençoado pelo Senhor. Está sendo abençoado. Né? Que abençoamos a comunhão do sangue de Cristo. O que significa a comunhão? A comunhão que o Senhor, que o homem quebrou no Éden, deixou de existir a comunhão com Deus, e através de Cristo nós temos a comunhão com Deus, porque Deus deu a costa para o homem. Então quem fez a comunhão entre Deus e o homem, a volta de Deus para o homem, foi Cristo Jesus. Então não pode haver uma comunhão com Deus fora de Cristo Jesus. De que forma? Porque os templos que são usados hoje são templos construídos de doutrinas e dogmas de homens. Porque templo só existiu um que durou 1000 anos, que foi o templo de Israel, para que Deus revelasse todo o seu projeto, o projeto de vida para a humanidade, o projeto de salvação e de libertação. Então não existe, Deus não nomeou nenhum homem, não consagrou, não chamou, não deu mandamento para construir templo em nome dele. Vamos continuar aqui. Então, ele está falando de uma igreja que já tinha sido construída pelos judeus, né? Paulo apenas constituiu o evangelho, levou o evangelho para essas congregações. Quando fala a igreja de Deus, porque é um povo de Deus, não com marca, né? Então vamos continuar aqui. Então ele diz: não é o caso de bênção que abençoamos? A comunhão do sangue de Cristo? Continuar. E não é o pão que partimos? A comunhão do corpo de Cristo? Quer dizer, Cristo derramou o seu sangue na cruz. O que quer dizer? A sua alma. E ao mesmo tempo, o corpo dele foi morto, corpo físico. Não é a comunhão do corpo de Cristo? O pão não é a comunhão do corpo de Cristo? O Senhor diz que aquele que não toma do sangue dele, e come da sua carne, que é ele está simbolizando, que é o pão, não tem honra para com ele. Então Paulo está entregando aqui, falando do sacrifício do Senhor, do derramamento do seu sangue, e que através do Senhor Jesus chegou o Consolador, o Espírito Santo, que nos dá vida através de Cristo Jesus. Então não pode haver vida em outro Deus, só apenas um Deus. O Deus Filho, nós temos vida através do Deus Filho, que tornamos filhos de Deus. Nós somos filhos adotivos. Jesus passou a ser
Ele nos trata como irmão, porque ele é o filho unigênito. Nós somos filhos adotivos. Então, por ser filhos adotivos, não nos deu autoridade, poder, para construir templo e realizar cultos em nome de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Qualquer culto que é realizado desta natureza é de natureza humana, mas não da natureza celestial, não do Criador, não determinado pelo Criador. Por isso que Paulo, o culto que estava sendo realizado em Coríntios, estava não por ser apenas um local, mas a doutrina que estava sendo aplicada, por ser uma igreja de Cristo Jesus, estavam contrariando as Sagradas Escrituras, as palavras do qual ele ensinou, que determinou através da inspiração, através da ordenança do Espírito Santo. Então, no versículo 17 ele fala: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Quer dizer, não pode existir dois cultos, duas reuniões em um só altar, falando a servir a dois senhores. Um você vai amar mais, o outro você vai odiar mais. Então você está servindo a dois mestres. Você fala da doutrina do homem e fala da doutrina daquele ministério, porque aquele ministério vai estar se respaldando na veracidade de Deus, mas ele não obedece, ele não vive. Ele fala, mas não vive, mas obedece de acordo com os critérios do seu ministério. Então, o que ele está dizendo aqui? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão. O que quer dizer? Nós somos apenas um corpo em Cristo Jesus. Não pode haver divisão, não pode haver duas doutrinas, dois corpos, dois deuses. Estão entendendo? Vamos lá, vamos continuar. Um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Não pode haver dois espíritos. É o Espírito Santo, não o espírito das trevas, não o espírito usurpador. Quer dizer, não é permitido. Ele já está falando que o quê? A idolatria de culto de demônios. Quando ele diz aqui, vamos continuar. Estou dando a introdução. Sempre estou fazendo essa leitura e fazendo um comentário conciso sobre cada versículo. Variado. Vede Israel, falando para Israel. Segundo a carne, o que come dos sacrifícios não são participantes do altar? Então você está se sacrificando no altar que não é de Deus. É altar de homem. Então você está comendo, fazendo sacrifício no altar. Acabou o altar físico. Tem que falar apenas, não existe mais sacrifício. O Senhor diz: sacrifício eu quero. Perdoe, sacrifício não quero. Eu quero a misericórdia, a tua misericórdia. É isso que temos que tomar esse entendimento. Então, quem vai nesses templos hoje, que seja em qualquer país, porque existe milhares de templos, milhares de religiões, não procede de Deus, porque Deus não constituiu religião. Deus é espírito. Então, o usurpador é o grande usurpador, que é chamado Satanás, o diabo, o qual ele procura se vingar a obra de Deus, devido a ele ter sido expulso do reino celestial, e agora ele vive no reino das trevas, o qual ele busca trazer para ele, para o seu métier treviano, as criaturas de Deus, o povo de Deus. Para o quê? Para condená-los, porque ele já está condenado. Vamos continuar aqui. No versículo 20 ele diz: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios. A palavra é bem clara.
Por quê? Porque estava acontecendo os gentios usando palavras de Deus, fazendo sacrifício, usando o nome do Senhor, usando a palavra de Deus e usando as doutrinas dele. Coríntios era um lugar de muitas seitas, de muitas religiões, que a prostituição, tanto religiosa como carnal, era muito grande. Era uma cidade portuária que tinha muitos estrangeiros, muitos idiomas, né? Então, a confusão, muitos se convertiam, mas continuava correspondendo com o seu Deus antigo. E o que estão fazendo hoje? O homem tornou-se um Deus. O homem tornou-se um Deus. O presidente de uma congregação hoje, de um ministério, significa sumo sacerdote. Ele passou a ser sumo sacerdote no lugar de Cristo Jesus. Ele passou a ser um pastor no lugar de Cristo Jesus. Ele passou a ser um profeta no lugar de Cristo Jesus. Ele passou a ser um apóstolo no lugar de Cristo Jesus. Vocês estão entendendo? Então tudo isso é uma usurpação. Usurparam a obra de Deus, dando conotação que foi Deus que ordenou. Ele não presta conta com ninguém, para o seu próprio âmago, para o seu próprio umbigo. O ministério dele é terreno, é o ministério dele. Está errado? Não. Ele é legalizado, foi licenciado pelo Estado, mas não foi licenciado por Deus para fazer tais práticas ilícitas em nome de Deus. Então, quando ele chega aqui, ele diz: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam é aos demônios, que sacrificam não a Deus, e não quero que sejais participantes. Ele deu uma ordenança para os crentes de Corinto: não seja participante disso, afaste-se. Não seja participante com quem? Com os demônios. Como é que o demônio opera? Ele estava lá, está, sim, com os demônios, que quer dizer, os pregadores, os ensinadores, os membros, qualquer pessoa que contraria as Sagradas Escrituras, que prega coisas parecidas, semelhante, está usurpando a palavra do Senhor. É um demônio usando, é doutrina de demônios, quer dizer, o demônio ele entra no ser humano, ele ocupa o templo o qual pertence a Deus, que somos nós somos templo morado do Espírito Santo. Eu quero que vocês observem que a primeira doutrina, a primeira pregação que houve foi no Jardim do Éden. Quando Satanás ali pregou para Eva, contrariando a palavra do Senhor. E Eva pregou para o seu marido. E até no tempo de hoje, o 666, que é obra de homem, o diabo procura, o demônio, aperfeiçoar. Demônios, Satanás é o príncipe. Os demônios são os seus subalternos. Então, como Cristo Jesus é o príncipe das luzes, e os anjos é subalterno do Senhor. E tem o anjo das trevas, tem o príncipe das trevas, são todos decaídos. Então, a partir do momento que houve aquela sessão espiritual, de espiritismo no Jardim do Éden, foi a primeira, contrariando toda uma reunião que Deus tinha com Adão e Eva, no final de tarde. E ali ele realizou uma reunião, o diabo, no lugar de Deus. E o que eles estão fazendo hoje? Estão fazendo uma reunião no lugar do Espírito Santo, de Deus, no lugar de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, contrariando as Sagradas Escrituras, que não pode alguém ir consultar a homens. Por isso, consultar a homens, sim, você pode conversar com eles, mas consultar a sua vida, de como ela deve ser. Se nós temos um livro sagrado, você não precisa mais ter dúvida. Você não pode ser um Tomé da vida. Você tem que ver, você tem que ir nesses templos para consultar Deus,
Se você recebe, você quer uma bênção, se você não receber uma cura, que é a cura do diabo, que é falso, né? Ele se encolhe e realiza a cura dele, está na Escritura. Então, o que ele diz? Eu quero uma casa. Ele vai lá buscar. Então, eu creio em Cristo Jesus. Eu quero um emprego. Eu creio em Cristo Jesus. Eu quero uma cura. Eu creio em Cristo Jesus. Porque eu recebi naquele tempo. Olha, irmão, eu tenho um lugar onde eu frequento. O pastor lá, o profeta é uma bênção. O apóstolo é uma bênção. Nós temos tudo que a gente dizima, oferta, faz tudo e é maravilhoso. Então você não crê em Cristo. Você crê em Cristo, não o Cristo ressurreto, não o Cristo espiritual, mas o Cristo usurpador, o qual está usurpando. Você crê porque você está indo buscar as coisas materiais. Isso quer dizer que este culto é culto de demônios. Que você queira ou não. É a palavra de Deus que ele diz. Mas, vou repetir no 20. Antes digo que as coisas que os demônios sacrificam, não, as coisas que os gentios sacrificam, nós somos gentios. Só existiu uma nação santa, a qual vai prestar conta com Deus, que é Israel. Todos eles vão prestar conta com Deus. Mas no nosso caso, que nós somos membros da igreja primitiva, da igreja original do Senhor, da primeira igreja, que essa não é a antiga igreja, como religião que fundamentou o cristianismo, diz que é a antiga igreja. Antigo é ele, que pertence à antiga serpente, né? A antiga serpente lá no Éden, que até hoje se manifesta nas religiões. Vamos continuar aqui. Que sacrificam não a Deus, e não quero que sejais participantes de lidar com os demônios. Quem está auxiliando ali, como está escrito em Zacarias, capítulo 3, você vê que o diabo estava ali com o sacerdote Josué. Estou falando alguma tolice? Vou continuar para dar essa conotação para vocês entenderem melhor. Porque esses altares sob o domínio de Satanás. E para isso ele coloca os seus demônios, que são os anjos decaídos, são os anjos das trevas. Ele diz que o Senhor trata a obra dele, como espíritos imundos, porque faz obras imundas, obras não de Deus. No 21 ele diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, receber duas bênçãos da salvação: a bênção de Deus e a bênção do diabo. Tem como receber? Vamos continuar. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Pode? Quer dizer que Cristo Jesus está ali ao lado e o diabo ao lado. Um no lado esquerdo e no lado direito. Quer dizer que o Espírito Santo está de um lado, o Espírito Santo, e o Espírito usurpador está do outro. Quer dizer que existe esse tipo de mesa. Você entende? Essa mesa quer dizer, essa reunião, até a ceia que é realizada, essa ceia, ela é pagã também. Porque é templo de homens. Esse batismo que existe nas águas, principalmente, que ele diz que tem 2 batismos, que é antibíblico, que é um só batismo com o Espírito Santo. O que quer dizer batismo com o Espírito Santo? Com a palavra do Senhor. Então não existe 2 batismos. Batismo nas águas foi a chamada através de João Batista para os israelitas. Você pode até batizar nas águas, tudo bem. Como todas as nações na época, ímpias e gentios, sempre fizeram isso até no tempo de hoje. Mas o batismo do Senhor, que foi usado um homem chamado por Deus desde o ventre da mãe, ou profetizado pelos profetas da primeira aliança, até chegar o profeta João Batista. Você não foi chamado para fazer tal obra. Esse é o esclarecimento que eu quero dar para vocês. Quer dizer, o que significa tudo isso? Não pode um templo que não foi ordenado por Deus ter uma marca de uma igreja, uma marca de homem,
licenciado pelo próprio homem, pelo Estado, mas não pelo homem eterno. Não foi dado essa ordenança, essa autoridade para você. Significa que tudo que você está fazendo é pagão, é paganismo. Por isso que vocês estão fazendo tempo, estão consultando a outro Deus. Consultar a outro Deus é pecado. Essas práticas eram constantes com o povo de Israel, por isso que Deus se ausentava. Porque só existe um Deus único, o Deus Criador, que fez a mim, a toda a humanidade, fez a você e criou todas as coisas imaterial e materiais. O visível e o invisível. Mas a igreja do Senhor, ela é invisível, ela é espiritual. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Você não precisa buscar outro templo para encaixar dentro do seu templo, porque você está buscando um templo para saciar os desejos da carne, que é o desejo do pecado. Para isso, eu quero que vocês entendam que, confirmando sobre esse demônio que fica ao lado da pessoa, antes de eu chegar aqui, vamos abrir a Bíblia lá em Zacarias, capítulo 3, só para confirmar o meu comentário, né, dando esse entendimento. O meu comentário, Zacarias, e vocês sabem disso, né? Vamos aqui, ó. Zacarias, ele diz o seguinte, capítulo 3, ele diz assim, ó: e ele mostrou-me uma visão, a quarta visão do sumo sacerdote. Ele é acusado, é considerado sumo sacerdote. Existia só para Israel o sumo sacerdote, que ainda o sacerdote eterno que estava para chegar é Cristo Jesus. Por enquanto, era o sumo sacerdote terreno que simplesmente morria, fazendo sacrifício todos os dias, todo mês, todo ano, para tirar o pecado daquela pessoa. Agora já veio, já foi tudo perdoado. O nosso pecado, se tiver de pedir perdão, não se pede perdão mais em templos de homem. Agora, nós passamos a ser o templo morado do Espírito Santo, pedindo perdão diretamente a Cristo Jesus. Você vai a esses templos, pedir perdão a Cristo Jesus, receber Cristo no seu coração através de um templo pagão. Eles recebiam Deus, receberam Cristo Jesus ali, que vinha o Salvador, era batizado com João Batista. Eles recebiam Deus, aceitavam Deus através do templo de Israel. Mas depois tudo isso caiu por terra. Essas cerimônias encerrou em Cristo Jesus. Vamos continuar. No versículo 1 ele diz: e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Ele teve essa visão. E Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Está clara a palavra. Opor o quê? Todo um guiar do diabo. As doutrinas faziam o que queriam bem entender. Eu vou até continuar aqui. Eu estou apenas dando um reforço do meu comentário anterior, dando entendimento. Ele diz: mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. O Senhor, que ele diz aqui, é o anjo. O Senhor disse a Satanás que o Senhor te repreenda, que Deus te repreenda. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, preste atenção agora, não escolheu a cidade, o estado, o país que você hoje está com o templo em nome de Deus. Escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Do inferno. O diabo. O Senhor escolheu, foi Israel. Ele escolheu porque ele fundamentou essa nação. Não o Brasil, não o Japão, não a Espanha, não a França.
não Roma, não Brasil, país nenhum. Então você não pode estar construindo. Isso faz parte do embasamento, embasado no cristianismo, que é pagão, não bíblico, de acordo com as doutrinas dele. Vou continuar. Então eu vou voltar agora aqui. Eu vou começar agora. Vamos a questão sobre consultar a outro Deus, que é o tópico, é o que eu estou mostrando, fazendo comentário. Né? Você não é obrigado a aceitar. Apenas estou dando entendimento. Eu quero que você abra o seu coração, não a sua razão. Abra o seu coração para o Espírito Santo, para entender a palavra do Senhor um pouco. Estou dando entendimento. Não quer dizer que você tem obrigado a receber. Você tem livre-arbítrio, né? Assim está escrito. No segundo livro de Reis, primeiro, nós vamos... Eu estou levando agora para você uma viagem sobre o livro de Reis, o segundo livro de Reis. Que Moabe, ele se rebela-se contra Israel e Acasias que adoece. Esse é o tema. Esse é o tema não, esse é o tópico. Esse é o tópico não, perdão. Esse é o título. Então, no primeiro ele diz: e depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. Vamos lá. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto. Vocês só têm esse conhecimento. Agora vamos lá. Que tinha em Samaria, e adoeceu, enviou mensageiros e disse-lhe: ide e perguntai a Baal-Zebude, Deus, ele mandou perguntar a Baal-Zebude, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. A nação de Israel é de Deus, fundamentou por ele, foi fundamentado pelo Senhor para servir a Deus. Ele aqui foi consultar um outro Deus, o Deus de Ecrom. Vamos continuar. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, porque o anjo, todo profeta tinha um anjo celestial do Senhor que o guiava. Você tem um anjo que guia você? Você tem um anjo das trevas que guia você. Esses tempos. É chato, é desagradável falar isso, mas isso é real. É a palavra de Deus. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita, levanta-te. Falou para Elias, levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E disse-lhe, porventura não há Deus em Israel? O anjo falando para Elias, para ides consultar Baal-Zebude, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. O anjo deu esta mensagem. Você está querendo dizer que essas mensagens que vocês têm realizado nesses tempos de voz, é o anjo do Senhor que está entregando? É o Espírito Santo do Senhor que está revelando para vocês? Fora da Escritura, porque tudo que o autor, o que Elias está falando aqui, está nas Escrituras. O que vocês estão acrescentando, diminuindo, desmerecendo a Sagrada Escritura, está na Escritura, foi ordenado, então tudo é pagão. É isso que eu estou querendo chegar para você. Vocês podem até falar da veracidade de certas coisas de Deus para dar entendimento, mas você tem um templo, tem uma marca que defende. E que você faz contribuições de dízimos e ofertas para realizar a obra de Deus. Não foi ordenado para os gentios, para nação nenhuma que seja, que possa se autonomenclaturar santa. Só Israel, e apenas durante 1000 anos. Depois disso, pereceu, foi destruído aquele templo, para que ninguém adore o Senhor em templo feito por mão de homens. E os mensageiros voltaram para eles e lhe disse, que é que voltastes?
E eles disseram: um homem saiu ao nosso encontro e nos disse: ide, voltai para o rei. E vos mandou e diz-lhes: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrón? Vocês estão indo consultar esses lugares, achando que Deus está com aquele homem, está naquele homem. Você idolatra ele, que ele está cheio de bênçãos para te entregar. Tem bênçãos materiais, tem curas, tem revelações, tem profecias, tem de tudo. Tem até língua estranha, e que a pessoa aprende. Preste atenção. Vamos colocar. Que língua estranha? Não existe língua estranha na obra de Deus. Deus é claríssimo, porque Ele é Deus, o Criador. Ele não é estranho. O que busca a idolatria, ele passa a ser estranho, sim. Vamos colocar. Portanto, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E ele disse: qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou estas palavras? E eles disseram: era um homem peludo. Era um homem peludo, e com os lombos cingidos e um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tisbita. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Por isso que eu quero que vocês entendam o sentido da palavra de Deus. O que Deus está querendo dizer nesse texto. Mas eu estou transmitindo para o tempo de hoje, dando sentido espiritual, não físico. O que estão fazendo no tempo de hoje, nos templos, dizendo que é de Deus. Vamos continuar aqui. Então, no versículo 15, aliás, vamos fazer uma coisa melhor aqui. Eu vou ficar no versículo 9, quando o fogo do céu consome 100 homens. Que significa que vocês estão fazendo a obra da força. Vocês estão fazendo a obra da força para o povo de Deus, dizendo que procede de Deus. Vamos continuar aqui. No versículo 9 ele diz: então o rei lhe enviou um capitão de 50 e seus 50, e subindo ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus, o rei disse: desce. Vocês estão exigindo que o Espírito Santo desça, como estão dizendo, receba o Espírito Santo. Vamos orar para descer o Espírito Santo, para nos dar unção, para falar língua estranha. Preste atenção. Pela força, o Espírito Santo está ordenado sobre vocês, carnais, cheios de pecado. Como? Vamos continuar. Mandou descer. Aí ele diz, no 10. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou um homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu ele e aos seus 50. Então, já que você disse que é um homem de Deus, por que nunca acaba esse tipo de libertação, essas mentiras que existem? Você está querendo dizer que o Espírito do Senhor é mentiroso? Que Cristo Jesus é mentiroso? Que o anjo do Senhor é mentiroso? O anjo das trevas, sim. O espírito usurpador, sim. O príncipe das trevas, sim. Porque é a quem você está servindo. Você ainda não tem ainda discernimento de espírito? Porque a palavra aqui está dando sentido que eles queriam que fosse curado pela força. E é o que vocês estão fazendo. É obrigado a pagar. É obrigado a frequentar. É obrigado a idolatrar aquela marca. Honrar aquela marca. Dizendo que foi Deus. No versículo 11 ele diz: e tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50. Com os 50 e lhe respondeu, dizendo: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Eles tratavam de Deus porque reconheciam que Elias era
poderoso. Poderoso como? O Deus dele que era poderoso, o Deus de Israel. O Deus de Israel é com você, já que você construiu um templo. O Deus de Israel mandou construir aqui um templo no Brasil. É mesmo? Você é profeta? Você é profeta? Você é apóstolo? Qual foi o profeta que construiu templo? Qual foi o apóstolo que construiu o templo? Qual foi o pastor que construiu o templo? Foi um rei que pediu que o Senhor construísse porque ele estava com a mão suja de sangue, com pecados, que sujou, claro que ele foi perdoado, e que ele só permitiu construir o templo, que foi o rei Davi, ao seu filho Salomão. Ao seu filho Salomão. Então como é que você está dizendo que você tem autoridade do Senhor? Deus revelou para você construir? Que templo? A construção do nosso templo hoje somos nós. Você construir tijolo por tijolo todos os dias, que é a palavra. Palavra por palavra, semente por semente, construir o templo que somos, templo morado do Espírito Santo do Senhor. Vamos continuar. E respondeu Elias: eu sou um homem de Deus. Desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu, e ele aos seus 50. Para mostrar o poder do Senhor. Esse fogo do céu que hoje está descendo nestas congregações, nestes templos, que se diz que é de Deus, que são reunião pagão, culto pagão, são fogo do inferno que está descendo. Não sabe que tem o céu do maligno abaixo do céu de Deus? Efésios 6:11. Diz que vocês têm que ficar inteirados. Ele dá sinais, prodígios e maravilhas. Você está incomodado com tudo isso? Vamos continuar com a palavra. E tornou a enviar um terceiro capitão de 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, e chegando, pôs-se de joelho diante de Elias, e suplicou-lhe, dizendo: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos, a minha vida e a vida destes 50 dos teus servos. Esse se humilhou. O terceiro capitão que já foi lá, já se humilhou para ele. Não foi pela força. Mas preste atenção. Vamos continuar. Eis que o fogo desceu do céu e consumiu aqueles. Ele dá um testemunho dos dois primeiros capitães de 50. Com os seus 50, porém, agora seja precioso aos teus olhos a minha vida. Pediu que livrasse a vida dele. Você está dizendo que você tem autoridade para livrar a vida dessas pessoas que frequentam a tua igreja, o teu templo, esses membros? Quem responde isso é o próprio apóstolo Paulo, no versículo 19. Que digo, porém, que o ídolo é alguma coisa? Você que é o ídolo? Você que é a tua marca? Que vou idolatrar você? As tuas doutrinas? As tuas propostas de libertação e salvação? De suprir as necessidades materiais? De supermercado, de um casamento, construir uma casa, comprar um carro. Tudo isso vocês promovem. Isso não é templo de Deus. É um templo pagão. Ele diz: que digo, porém, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Quer dizer, você está sacrificando a sua vida, você não é nada. Porque você está sacrificando a um ídolo. Então, tudo que você está fazendo contraria totalmente a vontade de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus. Você está buscando injustiça nesses lugares. Vamos continuar. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. Dele daí, o anjo se apresentou, disse: não temas, pode descer com estes. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor. Ele foi até o rei, que o rei queria ele lá para ser curado. Mas depois que ele praticou toda a desobediência, todo o pecado contra Israel, contra o Deus de Israel, porque foi consultar a um Deus que não tem poder,
para curar. Nenhuma dessas curas que estão acontecendo é fraude. Todo esse tipo de culto, você consulta homens para fazer milagres. Quando você quer resolver um problema de cura na sua vida, um problema, você tem que buscar um médico terreno. Mas se você quer uma cura espiritual, você procura o Deus espiritual, o Deus celestial. Vamos continuar. Jesus veio para curar os enfermos de espírito. Ao mesmo tempo que quando chegou em Israel, o ministério de Cristo, ele curava também as curas físicas, os enfermos físicos, as doenças físicas. Mas a base principal, porque eram muitos doentes, devido à desobediência do povo de Israel. São 400 anos de ausência de que Deus ficou em Israel, devido à desobediência, o qual vocês estão praticando. O Senhor está ausente desses lugares, não faz parte dessa divisão, porque todo reino dividido é reino de Satanás, como está escrito, o qual Cristo Jesus, o qual falou. E disse-lhe assim, o Senhor: por que enviaste mensageiro a consultar Baal Zebude? Por que você está indo consultar a Baal Zebude? Porque essa gente é Baal. Vamos lá. Deus de Ecrom. Ele é Deus das trevas, esse homem, que diz que é a autoridade de Deus, que é ungido de Deus, tomando o lugar dos profetas de Israel, dos pastores de Israel, dos presbíteros de Israel, dos apóstolos de Israel, dos sumos sacerdotes, dos sacerdotes de Israel. Todos eles são usurpadores. Mas eles são autoridade, sim, do ministério terreno dele, do ministério carnal, licenciado pelo Estado, a lei do Estado. Mas Deus não deu nenhuma autonomia a nenhuma nação para usar o nome dele em vão. Vamos continuar. Porventura é porque não há Deus em Israel? Porventura não há um Cristo Jesus que cura? Pela fé serás curado, serás libertado. Se tu crê, serás salvo, mas se tu não crê, será condenado. Para consultar a sua palavra, veja, que ele diz aqui, ó, porventura é porque não há Deus de Israel para consultar a sua palavra. Você tem que consultar a palavra nas Escrituras, com os irmãos, com seus familiares. Você não precisa desse tempo de homem. Tem que pagar, senão não tem bênção. A campanha, dizendo que era o número 7, perfeição de Deus, não perfeição para o homem, não para canais. Não existe isso. Para ser a perfeição de Deus, tem que fazer tudo o que Deus determina que seja feito. A perfeição de Deus. Não existe nenhum homem que consiga praticar a perfeição de Deus. Mas se você desejar, por isso que Deus nos chamou. Ele é santo e nos chamou para ser santo quando Ele é santo. Então, para você viver na perfeição de Deus, façai toda a vontade de Deus. Então você pode usar o número 7, que é a plenitude do Espírito Santo do Senhor. Jesus tinha a plenitude que tocasse na roupa dele. O apóstolo Pedro tinha a plenitude que Cristo entregou para ele. Quem via a sombra de Pedro era curado. Paulo, que ele tocasse, determinava, ele tinha a plenitude. Os apóstolos tinham a plenitude, preste atenção. Este homem aqui tinha a plenitude de Deus. O anjo estava sempre com ele. O Espírito Santo está com você. Um anjo está com você, fazendo essa obra que nunca acaba. É uma obra da vaidade. É uma obra usurpadora. Vamos continuar aqui. Portanto, desta cama, o Senhor falou, portanto, desta cama que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Você está doente, e doente continuará, porque você está buscando Deus em lugar pagão. É pagão onde você está buscando. Como você vai ser curado? A tua alma, o teu corpo pode até ser curado, uma cura falsa.
Quando você cura de uma coisa, é curado, o diabo depois surge, que ele fica enrustido na vida da pessoa, no corpo da pessoa. Depois surgem outras doenças. Nunca acaba. Nunca é liberto. Jesus veio para libertar a alma, que é o mais importante, que o corpo perecerá, porque é carne, é barro. Então presta muita atenção aqui, ó. Que subiste. Então ele diz assim: portanto, desta cama que subiste, não descerá, mas certamente morrerá. Você está no leito. Você não vai mais descer. Porque você foi laçado, foi enlaçado. O laço do passarinheiro da peste perniciosa alcançou você, que é o diabo. Através desses homens que são súditos de Satanás, eles são obreiros fraudulentos. São ministros da injustiça, mas eles praticam dizendo que é a justiça de Deus. 2 Coríntios 11. Então vamos continuar. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor. Então você vai morrer segundo a palavra do Senhor, a tua desobediência, desonrando ao Senhor, idolatrando homens, o qual Deus não ordenou, não enviou. Que Elias falara. O que Elias falou se cumpriu, porque foi o anjo que entregou a palavra dele, não por vontade dele, porque ele não tinha poder próprio. Ele era um canal para entregar as mensagens do Senhor, porque de humano para humano. No tempo de hoje, nos nossos tempos, fora das Sagradas Escrituras, o Senhor não se apresenta para nenhum homem. É através das Escrituras Sagradas que somos batizados com o Espírito Santo, que quer dizer, com a palavra. Viver em Espírito e andar em Espírito. Assim você fica batizado. Batizado com o sangue do Cordeiro, que a palavra é o sangue e é a carne. Tudo é Cristo Jesus. Tudo é espiritual. Ele diz: e Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano seguinte de Jeroão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Preste atenção agora esse último versículo aqui, do versículo 18, 1:18. O mais dos atos de Acasias, tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. O que quer dizer? Que você não vai entrar no livro da vida. Vocês passaram a entender? Para você entender que tipo de homem são esses, nós vamos até um outro lugar agora. Vamos sobre esse tipo de sacrifício. Esse tipo de homens, eles são amantes de si mesmos. Mas sobre essas idolatrias, vamos lá até Apocalipse 9. Vamos lá até Apocalipse 9. Amém? Vamos lá até Apocalipse 9. Vamos continuar aqui. Ainda tem um tempo, estou próximo a terminar o tempo. Apocalipse 9. Vamos lá, continuar. Apocalipse 9, 20 e 21. Para vocês terem melhor entendimento. Estamos dialogando. Isso é um papo reto, um papo real, um papo verdadeiro. Né? Eu não represento marcas, ministérios. Eu estou aqui como embaixador do Senhor, como você também foi chamado, como porta-voz do Senhor, como você também foi chamado, para levar a veracidade da palavra de Deus, testemunhar o que está escrito, a obra de Deus. Através da obra de Deus genuína que você será liberto e salvo, tu e a tua casa. Então ele diz aqui no versículo 20, sobre esses homens, ele diz o seguinte: veja onde vai estar acontecendo todas essas obras. No versículo 20 ele diz: e outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos. Ele não se arrepende. Ele não tem mais como voltar, porque ele já entrou. O espírito da soberba, da arrogância, da prepotência, da jactância, isso são dons de Satanás. O corpo dele já é templo e morada do usurpador. Vamos continuar. Para não adorarem os demônios.
Eles não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorar os demônios. Eles continuam. Olha, continua. Vamos ao texto. E os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Então, isso aqui está confirmado lá também em Coríntios. Quando ele fala sobre você fundamentar uma igreja, construir um outro fundamento. É o que você está fazendo. É o que eles estão fazendo neste mundo. Veja que ele diz, eles não voltam. Vamos lá, continuar. No 21 ele diz, e não se arrependeram dos seus homicídios. Matando muita gente. A alma, perdendo a salvação. Nem das suas feitiçarias. Isso é feitiço. Nem da sua prostituição, prostituindo a alma de cada um. Foi que ocorreu. A primeira prostituição da alma que ocorreu foi no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva se prostituíram. Praticaram o quê? O adultério da palavra de Deus. Ele diz, nem dos seus furtos. Eles não se arrependem de nada. Porque já estão dominados sobre o poder e a vaidade. Vocês estão entendendo? Para isso, para você ter melhor consistência sobre esses tipos de homens de extrema vaidade, adorar ídolos no 10, 20, 21. Então vamos voltar de novo aqui. Coríntios, 1 Coríntios. Olha o que ele diz aqui. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios, que não sacrificam, não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Confirmando. Então ele diz mais, no 19. Que digo, porém, que o ídolo é alguma coisa? Ídolo não é de nada, que seja fisicamente ou materialmente. Ou o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? O primeiro mandamento de Deus que ele entrega é para não adorar a deuses, que é a homem, e não adorar a imagem fundida por homem. Para isso, para observar que esses homens são amantes de si mesmos, vamos até 2 Timóteo, bem? Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 3, vamos lá, estou próximo de terminar, o vídeo já estou próximo de terminar, está estourando. Então, o que ele diz aqui? Nos últimos dias surgirão homens amantes de si mesmos. É o que está ocorrendo nesse lugar. Eles são verdadeiramente vaidosos. Ele quer que todos idolatrem ele. Ele oferece o que não é dele. É o que Satanás faz. Ele doa, ele faz. Satanás ofereceu os 7 continentes a Cristo Jesus. Jesus repreendeu pelas Escrituras Sagradas, não por palavra própria. O que eles estão fazendo, repreendendo em nome de Jesus, sai. Você não tem nenhuma autoridade. O Senhor vai operar nesses tempos pagãos, em nome de Jesus, sai. Realizando ceia do Senhor para ganhar dinheiro. Comemorando a morte de Cristo? Não, você deve estar comemorando a morte do diabo que o Senhor venceu na cruz. Você deveria fazer isso. O teu príncipe das trevas, que é Satanás, ele foi vencido. Ele foi morto, porque ele já é um morto. Porque antes ele tinha vida, porque ainda o pecado pairava sobre a terra. Quando veio o Espírito Santo, o sangue de Cristo Jesus, ele lavrou a terra, lavrou as Escrituras, para ter vida naquele que está vivo em Cristo Jesus. Vamos continuar aqui. Vamos lá. A partir do capítulo 3, do versículo 1, ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. É a palavra de Deus que está falando.
desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos. Está dizendo que ele profana o altar de Deus. Quem é o altar de Deus e o templo de Deus? Somos nós. Está profanando o que Deus consagrou, santificou na cruz. Você morreu no lugar de Cristo, ô profeta, ô pastor, ô apóstolo, ô sumo sacerdote, que tomou o lugar do sumo sacerdote? Porque existe milhões de sumos sacerdotes no mundo, não é? Que são presidentes de ministérios. No versículo 13 ele diz, sem afeto natural. Se ele não tem afeto natural, o afeto dele é subnatural. O que é subnatural? O diabo. Porque o sobrenatural, na verdade, é Deus. O céu dele está abaixo do céu de Deus. E o Senhor disse que ele enviará sinais, prodígios, maravilhas, e fará grandes coisas para os incrédulos. Sem afeto natural, irreconciliáveis. Vai reconciliar com Deus? Caluniadores. São mentirosos. Eles estão caluniando a própria palavra de Deus. E se você crer, se você chegar para um cristão de determinada facção religiosa e falar que a minha igreja tem a doutrina tal e a tua tem assim, é guerra entre os dois. Vamos continuar. Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Os bons em Cristo Jesus, que procura a bondade do Senhor. Vou continuar. Traidores. Presta atenção, tudo isso. Obstinados. Orgulhosos. Tudo dom de Satanás. Tudo que Satanás praticou e que pratica. Mais amigo dos deleites. Que deleitam na maldade. Dos deleites do que amigos de Cristo. Porque eles são amigos, ele diz o quê? Eles são amigos dos que estão se deliciando na desobediência, no paganismo, no engano, na mentira, no adultério. Tendo aparência de piedade. Não é isso? Aquela superestrutura, aquelas vestes, aqueles rituais. Vamos continuar. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-se. Que eficácia dela? Da doutrina do Senhor. Eles estão afastados da doutrina, é a palavra que está. Todos esse tipo de reunião, eles louvam, ele tem grupos de louvores, ele tem N pregadores, N seminários, congressos, simpósio, consagração de autoridade, um consagrando o outro. Nenhum profeta foi consagrado por profetas. Deus diretamente. Nenhum apóstolo foi consagrado por outro apóstolo. O único apóstolo que simplesmente caiu por terra, que traiu o Senhor, que são esses que eram obstinados, Judas, é o qual esses são Judas também, né? Que foi substituído uma eleição entre Matias e Barsabás, mas eram homens, não foi consagrado apóstolo, eles já eram apóstolos do Senhor. Como? Porque eles viveram com Cristo Jesus. Por isso que ele colocou 2 homens escolhidos pelos apóstolos e colocou para quem ia ser escolhido. Não que foi consagrado, porque eles já estavam consagrados espiritualmente por Cristo Jesus. E foi substituído por um deles. Substituiu. Vocês entenderam? Então ele não foi consagrado pelos apóstolos, foi chamado de ali.
foram abençoados por todos, receberam a gratidão dele, ficaram gratos, ficou feliz, que ali houve uma eleição. Então, vamos continuar. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta, está dizendo para se afastar dessas doutrinas. Ele diz mais, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, quer dizer, loucas, porque estão aceitando essas doutrinas falsas, carregados de pecados, são pessoas que estão carregadas de pecados, que estão aceitando essas doutrinas falsas, achando que esta está a libertando. Levado de várias concupiscências, levado por vários desejos, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, estão enganando até as mulheres, introduzindo as mulheres nos ministérios, dando cargos e cargos. Vamos continuar, é a palavra que está falando aqui. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, vamos continuar, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. É a palavra de Deus que está falando. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu devario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, Paulo falando para Timóteo. Intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, isso é o que eles não têm. E ele diz no versículo 13, para encerrar essa mensagem, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. E ele ainda diz uma coisa aqui muito importante no versículo 15, para encerrar esse vídeo. E que desde a sua meninice sabes a Sagrada Escritura, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Concluindo, toda a Escritura, no 16, é divinamente inspirado e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, o qual eu estou entregando aqui, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Essa obra é uma má obra que eles estão realizando. Então eu estou concluindo mais este vídeo para a glória e honra do Senhor sobre a idolatria e cultos de demônios. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu agradeço pela tua presença. Que Deus abençoe você, tu e toda a tua família, grandemente e poderosamente. Mas eu peço, mais uma vez, que você abra o seu coração, não a tua razão, para que a razão do soberano, eterno Deus, Criador de todas as coisas, entre na sua vida através do Espírito do Senhor, para que você também tire os comichões dos seus ouvidos para ouvir, entender, compreender a veracidade da palavra de Deus, que é o amor dele para a salvação através do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Abraço de paz, óculos santo e até a próxima, com a graça de Deus. Amém.